Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira e estamos aqui para a correção de mais uma prova. Hoje corrigiremos a prova para contador da UF. Vamos lá, mais uma vez peço que você leia o texto antes de realizar as questões. Vamos lá, questão de número 1. Aos 20 anos escreveu suas memórias, daí por diante é que começou a viver. Justificava-se. Se eu deixar para escrever minhas memórias quando tiver 70 anos, vou esquecer muita coisa e mentir demais. Opa, deixa eu diminuir aqui, pronto. E mentir demais. Redigindo-as logo de saída, serão mais fiéis e terão a graça das coisas verdes. A construção dos parágrafos acima configura uma estrutura predominantemente... Opa, já falamos sobre isso aqui, né? Aí uma questão sobre tipologia textual, mais uma. Então vamos lá. O que eu percebo aqui? Esse trecho, aos 20 anos, escreveu suas memórias, daí por diante começou a viver, justificava-se. Trata-se de um discurso indireto. Existe um narrador onisciente. Narrador onisciente é aquele que sabe de tudo, ele não faz parte da história, ele não é personagem, mas ele sabe o que acontece com todos os personagens. Então aqui existe alguém que conta uma história. Como é que eu sei que está contando? Veja, verbos predominantemente no passado. Escreveu, começou. Então está contando uma história, está falando de ações que vão caminhando no tempo e no espaço. Mas, ao mesmo tempo, aqui nessa parte de baixo, eu tenho um discurso direto, porque é o próprio personagem falando. Se eu deixar para escrever minhas memórias, não é a mesma pessoa que está falando, aqui já é outra pessoa. Então, eu percebo que, nesse trecho, há dois narradores. Então, existe o narrador onisciente e aqui embaixo, depois do travessão, existe o narrador personagem. Então, isso aqui é uma narrativa e há dois narradores, um narrador onisciente e um narrador personagem. Então, vamos lá. A construção dos parágrafos configura uma estrutura predominantemente descritiva, com predomínio de fatos? Não. Enumerativa, com apenas um narrador? Não. Narrativa, com a presença de dois narradores? Exatamente essa. O trecho é narrativo e há a presença de dois narradores. Comparativa, com predomínio do passado. Dissertativa, com explicitação de acontecimentos? Não. O que eu preciso entender sobre o texto narrativo é que, no texto narrativo, conta-se uma história. Alguém conta a história. Esse alguém pode ser o narrador onisciente, como pode ser o narrador personagem, como podem ser os dois. Os verbos estão predominantemente no passado, porque estamos contando uma história que já aconteceu. Ah, Roberto, mas pode aparecer verbo no presente? Pode. Eles estão predominantemente no passado. Mas, claro, podem aparecer verbos no presente. Não aparecem verbos no futuro. Por quê? Porque você não tem como narrar o futuro, você narra o passado. Né? Então, narrar o futuro, não. Então, e como eu disse, é um tipo de texto que apresenta ações que se desenvolvem no tempo e no espaço. Então, eu percebo que uma coisa acontece, depois outra, depois outra, depois outra, diferente do texto descritivo, que, como eu falei na aula passada, é uma foto, é uma imagem. Tá? E diferentemente da argumentação, porque na argumentação eu tenho a defesa de uma tese por meio de argumentos. Tá? Então, é muito importante entender essas diferenças, né, entre os tipos de texto. Então, aqui, realmente, gabarito letra C de casa. Número 2. O pronome sublinhado estabelece a coesão textual. Olha só, mais uma. Então, de todas essas provas que eu estou corrigindo, se vocês perceberem, muitas questões são sobre coesão, conectivos, tipologia textual. Isso se repete muitas vezes. É importante prestar atenção a essas questões que se repetem. O pronome sublinhado estabelece a coesão textual, retomando uma ideia anteriormente expressa em... Vamos lá. Ele não tinha fantasiado coisa alguma. Bom, esse pronome retoma alguma coisa que foi dita anteriormente? Não. Somente está aqui determinando a palavra coisa alguma. Então, não.
Pusera no papel o que lhe parecia próprio de acontecer. Parecia a ele. Não está retomando. Se não tinha acontecido, era certamente traição da vida, não dele. Também não há retomada aqui. Mas isto seria falsificação do que honestamente pretendera ou imaginara devesse ser a sua vida. Isto o quê? Vamos lá no texto. Esse trecho está... Vamos lá. Isto seria falsificação... está aqui. Mas isto seria falsificação do que honestamente pretendera. Por quê? Antes desse trecho, vem um trecho que diz o seguinte: querendo ser honesto, pensou em retificar as memórias à proporção que a vida as contrariava. Mas isto seria falsificação. O quê? Retificar as memórias à proporção que a vida as contrariava. Então, sim, este pronome aqui retoma todo aquele trecho. Mas aqui nós temos um problema. Alguém poderia perguntar: Roberta, mas não deveria ser o pronome isso? Deveria. Mas não nos cabe corrigir a prova, tá? Aqui está a pergunta. A pergunta é: qual pronome sublinhado estabelece coesão textual e retoma uma ideia anteriormente expressa? Não está perguntando se está correto ou incorreto, tá? Então, deveria sim, deveria ser o pronome isso, porque isso, vamos colocar aqui, isso retoma o que veio antes. Isto antecipa o que virá, tá? Então eu falo assim: digo-te isto, digo-te isto, não quero que faças isso ou aquilo. Eu disse depois, tá? Então isto antecipa, isso retoma. O mesmo com esse, essa, e aqui este, esta. É claro que há outros usos, né, para esses pronomes, mas em se tratando de retomada, antecipação, é essa regrinha aqui que nós temos que ter em mente. Então aqui sim, existe uma incorreção aqui, mas isso não inviabiliza a questão. Então, gabarito letra D. Seu livro foi adotado nos colégios e todos reconheceram que aquele era o único livro. Não retoma nada. Então, realmente, gabarito letra D de dado. 3. Se eu deixar para escrever minhas memórias quando tiver 70 anos, vou esquecer muita coisa e mentir demais. O conectivo, olha, na mesma prova, mais um de conectivo. O conectivo sublinhado no período composto acima estabelece uma relação de. Então, o que está sublinhado é o se. Se eu deixar, eu posso substituir por caso. Caso eu deixe, né? Então, aqui, estamos tratando de quê? Se eu deixar para escrever minhas memórias quando tiver 70 anos, o que vai acontecer? Vou esquecer muita coisa e mentir demais. Então, aqui eu percebo que existe uma condição, né? Existe uma condição para que aconteça outra coisa. Então, aqui, letra A de cara. Então, se, caso, desde que, são conectivos que indicam condição, tá? Causalidade não, companhia, consequência, finalidade. Como eu disse, conhecer os valores semânticos dos conectivos ajuda muito para realizar esse tipo de questão. 4. A locução verbal sublinhada exprime um processo em sua fase inicial. Fase inicial. Vamos lá. O que é uma locução verbal? Uma locução verbal, existem dois verbos. Um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, vamos começar daí. Eu quero uma locução verbal que exprima um processo em sua fase inicial. Se eu deixar para escrever minhas memórias quando tiver 70 anos, vou esquecer muita coisa e mentir demais. Aos 20 anos escreveu suas memórias, daí por diante é que começou a viver. O que viveu depois disto não foi propriamente o que constava do livro, embora ele se esforçasse por viver o contado.
Querendo ser honesto, pensou em retificar as memórias à proporção que a vida as contrariava. Mas isto seria falsificação do que honestamente pretendera ou imaginara devesse ser a sua vida. Qual deles aqui exprime um processo em sua fase inicial? Veja, há verbos que, quando eu coloco numa locução verbal, eles trazem essa ideia de temporalidade, de alguma coisa que está se iniciando. Quando eu falo, por exemplo, ela pôs-se a falar. Ela pôs-se a falar. Aliás, não, peraí. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar ela começou a estudar. Melhor. Ela começou a estudar. Eu tenho aqui o quê? Uma locução. Uma locução verbal. 2 verbos. Esse primeiro aqui é o auxiliar. E esse aqui é o verbo principal. Opa! Verbo principal. Bom, aqui, quando eu digo ela começou a estudar, vocês conseguem perceber que eu trago exatamente essa expressão de alguma coisa que está começando a acontecer? É por conta disso. Então, alguns verbos, quando eu coloco numa locução, eles trazem essa ideia de temporalidade e de que alguma coisa está na sua fase inicial. Eu falo assim, ele passou a trabalhar. Ele passou a trabalhar naquela loja. Opa, onde estamos? Ele passou a trabalhar naquela loja. Então, passou a trabalhar. Olha aqui, o verbo passar também indica o início de alguma coisa. Então, começou a estudar, passou a trabalhar, pôs-se a fazer alguma coisa. Então, são verbos que indicam que alguma coisa está no seu início, tá? Trazem a ideia de aspecto. Então, vamos lá. Então, onde eu tenho esse verbo aqui? Aqui, verbo começar, na letra B. Começou a viver. Começou a viver. Então, aqui eu teria que procurar o verbo começar, o verbo pôr-se, né? O que mais? O verbo passar. São verbos que indicam, como verbos auxiliares, indicam que alguma coisa está em sua fase inicial. As outras não, deixar para escrever, por viver, essas aqui não. Posso eliminar tudo. Ok? Então, gabarito letra B. Número 5. Seu livro foi adotado nos colégios e todos reconheceram que aquele era o único livro de memórias totalmente verdadeiro. Os adjetivos único e verdadeiro empregados no contexto indicam que, vamos lá, único e verdadeiro. Bom, se eu ler a história com atenção, eu vou perceber que ele contou suas memórias antes que elas acontecessem, não é isso? Então, na verdade, o que ele fez? Ele planejou um futuro que não se realizou. Então, vamos lá. Os nossos ideais nem sempre correspondem ao que consta do livro. Quem falou em ideais? Na verdade, ele contou fatos. Ele achou que determinados fatos iam acontecer na sua vida e eles não aconteceram. Então, ninguém está falando de ideais. Os nossos ideais nem sempre são importantes na juventude, também não tem nada a ver. As memórias deixam de ser importantes com o passar do tempo? Quem disse isso? As memórias seriam falsificação do ímpeto da juventude? Ou as memórias no livro se referem a um real pré-figurado na juventude? Vejam, as memórias seriam falsificação ou elas se referem a um real pré-figurado? O que é um real pré-figurado? É um real que você figura antes, que você prevê. É exatamente isso. Então, aqui você poderia ficar entre a D e a E. Puxa, mas não houve ali uma falsificação? Não. Ele acreditou que aquilo aconteceria. Ele acreditou que estava sendo fiel, tanto que ele quis escrever antes, né, o mais cedo possível, né, enquanto ele ainda estivesse em condições, antes de esquecer. Então, ele escreveu o que ele achou que aconteceria. Então, isso não é uma falsificação. Quando você acredita naquilo, não é falsificação.
Falsificação é quando você tem a intenção de enganar o outro. Então você sabe que aquilo é falso, você sabe que não aconteceu. Ele imaginava que aquilo iria acontecer. Então as memórias se referem a um real pré-figurado, tá? Letra E é a correta. Bom, vamos parando por aqui. No próximo bloco continuaremos com a correção desta prova. Bom, questão número 6 agora. A progressão do texto se dá por meio de uma expressão de sentido concessivo em... Mais uma questão de conectivos. Vamos lá. Então, onde aqui, em qual das alternativas eu encontro uma expressão de sentido concessivo? Vamos lá. Querendo ser honesto, pensou em retificar as memórias à proporção que a vida as contrariava. A proporção que é um conectivo que indica proporcionalidade. Pode ser substituído por à medida que. Então, à medida que o tempo passava, conforme o tempo passava, mais nervoso ele ficava. A proporção que o tempo passava, mais nervoso ele ficava. Então, aqui traz a ideia de proporcionalidade, não é um conectivo concessivo. Se eu deixar para escrever minhas memórias quando tiver 70 anos, vou esquecer muita coisa e mentir demais. Aqui eu tenho o conectivo se, que nós já vimos que indica condição. Se, caso, se acaso, cuidado que não existe se caso, já falamos sobre isso, existe se acaso. O que viveu depois disto não foi propriamente o que constava do livro, embora ele se esforçasse por viver o contado, não recuando nem diante de coisas desabonadoras. Aqui eu tenho o conectivo embora. Embora é um conectivo concessivo. Embora, ainda que, contanto que, em que pese. Então sim, letra C é o nosso gabarito. Ele não tinha fantasiado coisa alguma. Pusera no papel o que lhe parecia próprio de acontecer. Aqui nenhum conectivo. Seu livro foi adotado nos colégios e todos reconheceram que aquele era o único livro de memórias totalmente verdadeiro. E se aqui? É um E de adição? Não, eu não estou adicionando nada. Então, seu livro foi adotado nos colégios. Consequentemente, todos reconheceram que aquele era o único livro de memórias totalmente verdadeiro. Então, aqui traz a ideia de consequência, tá? Então, gabarito letra C. O procedimento predominantemente usado no texto para estabelecer a progressão das ideias no desenvolvimento do tema é... Bom, eu percebo que, ao contar o que aconteceu, nós já vimos que o texto é um texto narrativo. Então, ele conta uma história. Há dois narradores, na verdade, né? Então, os dois narradores contam uma história, mas eu preciso entender que, quando ele conta o que aconteceu, ele diz por que ele fez. Ele se justifica. Então, vou pegar o texto aqui, pegar meus óculos. Quando ele fala assim... Onde está? Se eu deixar para escrever minhas memórias quando tiver 70 anos, vou esquecer muita coisa e mentir demais. Redigindo-as logo de saída, serão mais fiéis e terão a graça das coisas verdes. O que ele está fazendo? Ele está argumentando. Então, ele apresenta argumentos para justificar o que ele fez. Tá? Então, o procedimento predominantemente usado no texto para estabelecer a progressão das ideias no desenvolvimento do tema é a argumentação. Não é o contraste, não é a descrição, não é comparação, não é exemplificação. Ele se justifica, ele conta uma história. Nossa, Roberto, mas a argumentação, o texto não é narrativo? Sim. Como é que eu sei o que predomina? Eu sei que a intenção dele é contar o que aconteceu. Se a intenção dele é contar o que aconteceu, o texto é narrativo, predominantemente narrativo. Agora, ele pode usar de outra tipologia textual para exemplificar, por exemplo. Ele pode, sei lá, colocar um trechinho descritivo, eu já falei sobre isso, um trechinho argumentativo, para de alguma forma realçar algum sentido. Ele pode ter N motivos para usar uma outra tipologia.
E normalmente é o que acontece. Nenhum texto é puramente narrativo, puramente argumentativo. Sempre existe uma mescla de tipologia, mas uma prevalece. E isso tem a ver com a intenção do autor. A intenção dele era contar essa história. E ele se justifica, ele diz por que ele fez. Então, ele faz uso da argumentação. Nesse caso, a argumentação está a serviço da narração. Ok? 8. No trecho, ele não tinha fantasiado coisa alguma. A locução verbal sublinhada está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. O verbo sublinhado encontra-se nesse mesmo tempo e modo no fragmento. Aqui não está sublinhado, mas é esse aqui, ó. Tinha fantasiado. Ih, ficou horrível, peraí. Deixa eu apagar. Sumiu tudo aqui. Bom, vai ficar... Vamos lá. Apagar. Então, vamos lá. Ele não tinha fantasiado. Então, esse tempo verbal é o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Bom, o que acontece com o pretérito mais que perfeito? Ele pode ser simples ou composto. Ele é composto quando ele apresenta mais de um verbo. Então, tinha fantasiado. Ele tinha falado, ele havia feito. Então, o verbo auxiliar, o primeiro, vai ser o verbo ter ou o verbo haver. E o outro verbo, o verbo principal, vai ser qualquer verbo no particípio. Então, essa é a estrutura do pretérito mais que perfeito composto. Bom, o verbo sublinhado encontra-se nesse mesmo tempo e modo. Provavelmente, o que eu vou encontrar em uma das alternativas? A forma simples. O pretérito mais que perfeito na forma simples. Então, eu preciso... Esse tipo de questão é muito cobrada. Então, é interessante conhecer o pretérito mais que perfeito nas suas formas simples e compostas. Então, vamos lá. Os espelhos não mentem. Eles não mentem. Isso aqui é o quê? Presente do indicativo. Aos 20 anos, escreveu. Passado simples, pretérito perfeito. Em paz com a consciência, ignorou. Pretérito perfeito. E todos reconheceram. Pretérito perfeito. Vejam que escreveu, ignorou e reconheceram. Eu estou falando de um passado que se iniciou e terminou no passado. Ele ficou no passado. Então, pretérito concluído. Mas isso seria falsificação do que honestamente pretendera. Pretendera é a forma simples do pretérito mais que perfeito. Então, eu posso falar, ele tinha falado ou ele falara. Ele havia feito ou ele fizera. Então, o pretérito mais que perfeito apresenta essas duas formas. Normalmente, nos enunciados, acontece isso. Eles apresentam uma forma e pedem para você encontrar a outra. Tá? Então, um tipo de questão bastante comum também. Então, gabarito letra E. Pusera no papel o que lhe parecia próprio de acontecer, sem alterar o sentido do trecho, o pronome lhe poderia ser substituído por pusera no papel o que parecia próprio a ele, né? O que a ele parecia próprio. Então, o pronome lhe, que é um objeto indireto, né? Ele significa a ele, a ela, a você. Por isso que eu posso dizer, disse-lhe que não viria. Disse-lhe que não viria. Disse a quem? Disse a ele, disse a ela, disse a alguém. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Eu só posso usar com verbos que são transitivos e indiretos. Nunca com verbos transitivos diretos. Que aí eu vou usar o, a, os, as, ou suas variações. Lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Mas o lhe é para ser usado com objeto, com verbo transitivo indireto, tá? Então, letra A é o nosso gabarito. As outras não. 10. O fragmento sublinhado em redigindo-as logo de saída serão mais fiéis e terão a graça das coisas verdes. Também não está sublinhado, mas é para sublinhar coisas verdes.
tá? É uma metáfora que, em linguagem denotativa, poderia ser substituída por, ó, figura de linguagem, metáfora. O que é a metáfora? Uma coisa no lugar de outra, não há similaridade pré-existente. Bom, quando eu penso num fruto verde, o que é um fruto verde? Um fruto verde é aquele fruto que ele é novo, né? Ele é novo. Então veja, quando eu falo que serão mais fiéis, terão a graça das coisas verdes, então as memórias terão terão a graça das coisas verdes, porque elas serão o quê? Novidade. Novidade. Veja que não tem nada a ver com adolescência. Por que adolescência? Por que coisas verdes teria a ver com adolescência necessariamente? Das ondas do mar? Não. Das frutas não maduras? Ninguém falou em frutas, ele está falando das memórias. Do seu próprio espelho? Não. Ele está falando das novidades. A graça das coisas verdes é a graça das novidades. Um fruto, como eu disse, um fruto verde é um fruto novo, né? Ele ainda não amadureceu, ainda não envelheceu, ele é novo. Então, sim, das novidades. Bom, pessoal, então corrigimos mais 5 questões. Vamos dar mais um tempinho. No próximo bloco, eu corrijo as outras questões desta prova. Ok? Até lá. Questão número 11 agora. É possível reproduzir a frase: ele não tinha fantasiado coisa alguma, sem perda de sentido, de todas as maneiras a seguir, exceto em coisa alguma fantasiado ele tinha. Fantasiado coisa alguma ele tinha. Alguma coisa ele não tinha fantasiado. Não tinha ele fantasiado coisa alguma. E coisa alguma tinha ele fantasiado. Bom, se eu digo assim, José fez coisa alguma. José fez coisa alguma. Ué, Roberta, aqui não precisava dizer José não fez? Não. Alguma já é uma palavra negativa. Então, José fez coisa alguma. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo José fez nada. Então, coisa alguma é nada. Então, José fez coisa alguma, José fez nada. Não é José não fez nada? Não, porque nada já é palavra negativa. Então, não precisa usar o não. Normalmente falamos assim, né, na coloquialidade, José não fez nada. Mas o correto seria, José fez nada. Agora, se eu digo, José fez alguma coisa. Opa, já mudou, né? Opa. José fez alguma coisa. Agora o sentido já mudou. Alguma coisa ele fez. Então, coisa alguma significa nada. Alguma coisa é alguma coisa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho coisa alguma, ó, alguma coisa alguma e coisa alguma. Eu quero, veja, é possível reproduzir a frase, ele não tinha fantasiado coisa alguma, sem perda de sentido, de todas as maneiras a seguir, exceto aqui. A única diferente é a letra C. Na letra C, eu não consigo manter o mesmo sentido, porque coisa alguma é uma coisa, alguma coisa é outra, tá? Então, gabarito, letra C de casa. O trecho que apresenta uma ideia de tempo é, vamos lá, seu livro foi adotado nos colégios? Alguma palavra aí traz essa noção de temporalidade? Não. Letra B, daí por diante é que começou a viver. Daí por diante. Opa! Daí por diante. Será que eu não posso substituir por depois disso? Não traz essa ideia de uma coisa que aconteceu? Sim, temporalidade. Então, daí por diante, depois de, são expressões que indicam passagem do tempo. Em paz com a consciência, ignorou a versão do real? Não. Se não tinha acontecido, era certamente traição da vida, não dele. Aqui eu tenho um conectivo de condição. Mas isto seria falsificação do que honestamente pretender. Aqui eu tenho a conjunção adversativa. Então, letra B é o meu gabarito.
no trecho, mas os fatos nem sempre correspondiam ao texto. E para ser franco, direi que muitas vezes o contradiziam. A conjunção adversativa... Vocês estão percebendo o que eu falei? Olha quantas questões de conectivos aparecem. A conjunção adversativa sublinhada, não está sublinhada, mas é essa aqui, ó. A conjunção adversativa sublinhada pode ser substituída mantendo-se a ideia de oposição, ou seja, eu quero uma outra conjunção adversativa, por então, não, então, conclusiva. Portanto, conclusiva. Entretanto, adversativa. Esse é o nosso gabarito. Desse modo, conclusiva, assim sendo conclusiva. Então, gabarito realmente, letra C de casa. 14. A expressão à proporção que, já vimos nessa expressão, que denota proporcionalidade, sem alteração do sentido, pode ser substituída por pelo que? Não, pelo que não. À medida que, olha ela aqui, à medida que também traz essa ideia de proporcionalidade. Agora, cuidado para não confundir. À medida que com na medida em que. Tá? À medida que, proporcionalidade. Como eu disse antes, se eu falo assim, à medida que o tempo passava, mais nervoso ele ficava. Então, a proporção que o tempo passava, quer dizer, o tempo está passando e ele está ficando mais nervoso ao mesmo tempo. Existe aí uma concomitância. Agora, na medida em que, eu digo assim, por exemplo, ele não passou na prova na medida em que não estudou o suficiente. Então, por que ele não passou na prova? Porque ele não estudou o suficiente. Então, vejam, é causal. Então, esse aqui indica proporcionalidade e esse aqui indica causa. Tá? Então, eles são diferentes. Agora, um erro comum é, por exemplo, a pessoa produzir alguma coisa como à medida em que. A medida em que nem existe. Ou é à medida que, ou é na medida em que. Agora, a medida em que nem existe. Tá? É uma invenção. Então, pelo que, toda vez que, por conta de que, tendo em vista que, não. A medida em que é o que queremos, é o nosso gabarito. Bom, por fim, número 15, a primeira palavra do trecho, se eu deixar para escrever minhas memórias, quando tiver 70 anos, vou esquecer muita coisa e mentir demais, traz a ideia de, eu tenho esse se, já vimos, né, que ele é condicional, né? Quando tem essa condição e o verbo no subjuntivo, né? Se eu deixar para escrever... Não, aqui não tem não. Não, aqui não tem o verbo no subjuntivo não, perdão. Quando eu tenho essa conjunção, eu trago a ideia de quê? De desejo? Não. Se eu deixar para escrever, quando eu trago essa ideia de condição, não é desejo que eu estou expressando. Não é fantasia, muito menos certeza. Mas sim uma hipótese. Se eu deixar para escrever, eu estou deixando? Não. Eu estou falando de alguma coisa que pode acontecer. Eu falo assim, se eu for... agora sim, agora tem um subjuntivo. Se eu for à praia amanhã, farei isso ou aquilo. Se eu for, eu estou indo? Não. É certeza? Não. Eu disse se eu for. Então é condicional e indica uma hipótese, tá? Expectativa também não. Bom, então, essa foi a correção desta prova. Ficamos por aqui. Caso você tenha alguma dúvida e queira falar comigo, não hesite, entre em contato, eu responderei a todas as perguntas. Espero que estejam gostando e realmente aprendendo. Até a próxima!